Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje irei trazer um conceito muito interessante de se conhecer e até de se usar. O SISD é um nível que se forma em um contexto de reversão. Para abordar o assunto do vídeo de hoje, vamos seguir esses tópicos. O que é e o que significa SISD, em qual contexto se deve usar e exemplos gráficos. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo, se inscreva e fique até o final. Garanto que esse conteúdo trará mais luz para suas análises. Vamos lá. SISD, Change in State of Delivery, em português, mudança no estado de entrega. Um SISD ocorre antes do preço disparar em outra direção. Como o nome já diz, o algoritmo do mercado vai mudar de comprado para vendido, ou vice-versa, né? De vendido para comprado. Mudança no estado de entrega. Tá bom? Então, esse é o conceito básico de SISD. O que vale destacar aqui? Uma premissa básica. Quando vocês verem visualmente aqui o SISD, eu já vou mostrar para vocês com os candles, vocês podem ter eles em vários lugares, tá? Esse padrão, né? Mas não quer dizer que vai ser um SISD. Então, o SISD tem que ter contexto, tá bom, pessoal? Então, o primeiro deles é o quê? É estar num nível-chave. Então, exemplo aqui eu trouxe para vocês um Fair Value Gap de baixo, um SIB. Então, ele voltou nesse FVG aqui, que é o nível-chave, apresentou aí o nosso SISD. Eu vou mostrar visualmente ali como seriam nos candles para poder estar identificando, tá? Aqui embaixo ele também chegou no nível chave, que era um SSL, uma liquidez externa, era um fundo aqui com liquidez, né? Ele capturou a liquidez e depois demonstrou em nosso SISD uma possível entrada na mitigação, né? No pullback aí, a linha marcada do SISD. Ou seja, para a gente poder estar marcando o SISD, a gente precisa do quê? Contexto. Nível chave antes de estar operando possíveis SISDs, tá bom? Senão vocês vão estar interpretando errado contexto que não tem nada a ver com um SISD, de fato. Então, resumindo, SISD, Change in State of Delivery, mudança no estado de entrega. O algoritmo vai mudar de comprado para vendido ou de vendido para comprado. Normalmente, o SISD autêntico, logo após ele, tem um movimento enérgico, gera FVGs aqui nessa região, gera BPR, tá? Que eu ainda não expliquei no canal, né? E FVG também gera, então são outros sintomas aí, né? Digamos assim, outros indícios que aparecem, né? Gráficos aí de que o mercado vai mudar a direção dele. Tá? Antes de tudo, o preço está numa região, né, chave aí, né? Ou no nível chave, tá? O que leva. Beleza, pessoal? Isso é muito importante. A gente tem outras confluências, né? Tem o RSI, que tem vídeo aí que eu coloquei no canal já a respeito disso. O SMT a gente pode estar usando também para mais confirmações. A gente está operando dentro das nossas kill zones de Londres, de Nova York, né? Para a gente poder ter mais volatilidade aí nos preços. Bom, vamos lá, vamos para a parte aqui que eu deixei já separada aqui. Desenho com os candles, para vocês poderem estar entendendo. Então aqui em cima a gente tem uma sequência de alta, logo ele bate no nível chave aqui em cima e aí o preço cai. É igual aqui, vai ser esse exemplo aqui de trás, tá? Só que está representado com candles. E aqui a gente tem um outro exemplo, só que o preço ele estava caindo, né? Bateu aqui no nível chave, nesse momento aqui. Pode ser um FVG antigo aqui, enfim, né? Isso não é o assunto do vídeo. Importante estar em contexto, nível chave. E aí a gente tem nosso SIG aqui, assim que o preço sobe lá para cima. Deixa eu terminar de puxar aqui. Aqui. Tá bom? Então, eu deixei já representado aqui embaixo algumas frases importantes aí, tá? Alguns conceitos. Como localizar? Uma forma de você estar decorando aí como marcar, né, o SISD é a abertura, ou seja, o corpo da vela apenas, não inclua o pavio, do primeiro candle da última pernada impulsiva antes da reversão. Ou seja, vocês olhar a última pernada impulsiva antes do preço cair, foi essa aqui, certo? Então a gente tem esses dois candles aqui. Esse daqui, opa, esse daqui, né? E esse aqui de baixo, tá?
dois candles. A abertura do primeiro candle da última pernada impulsiva antes da reversão, ou seja, pernada impulsiva antes da reversão, o primeiro candle que é esse aqui. Então a abertura dele foi aonde? É um candle de alta, né? O candle branco. Então a abertura está aqui, ó. Preço nesse momento aqui, né? O tempo aqui de formar esse candle, a abertura foi aqui. Ele abriu, subiu, enfim, dançou durante esse período aqui, desceu até aqui embaixo, subiu até aqui em cima e fechou aqui. Assim, né? Funciona um candle, né? A formação de um candle. Tá? Então assim que decora. No exemplo aqui de reversão para alta, a gente também tem a abertura do primeiro candle da última pernada antes de acontecer o SIG. Então, o primeiro candle antes dessa última pernada é esse aqui. Tá demarcado aqui, ó, essa linha aqui, tá vendo? A gente inclui o pavio? Não, não inclui. Um SIG para a gente marcar dessa forma. Poderia ser feito com apenas um candle, né? Então vamos supor que aqui fosse um candle branco. O último candle vermelho seria esse, então a gente marcaria o SIG aqui, né? Antes do preço disparar lá para cima, tá bom? Próximo contexto aqui, aliás, o próximo conceito que a gente tem. A partir dele, o algoritmo do mercado mudou de comprado para vendido ou vice-versa. Tá? E a significado, já falei lá atrás, né, a mudança no estado de entrega. Então, o preço depois, deixa eu apagar esse desenho que eu fiz aqui. O preço depois voltando nessa região, a gente tem o que? Possibilidade de estar operando. Então, o preço vai voltar aqui na região de SIG, a gente pode deixar uma ordem limite aqui. A grande chance de acontecer isso aqui. Claro, a gente tem que deixar um, um stop loss não muito apertado, né, que a gente pode ser estopado. Não quer dizer que o preço vai sempre travar, né, 100% não. Às vezes, né, tem um pouco de volatilidade, o preço pode ser um pouco mais aqui nessa região e depois subir. Então nunca deixe o stop loss travado no SIG, né? Você deixa sempre com uma folga. Pode estar abaixo da última mínima aqui, corpo do candle, né? Aí vai com vocês. Essa questão da gestão, onde vai deixar o stop loss, é muito pessoal de cada um. E a gente também tem um exemplo aqui de reversão para baixo. Então, se o preço voltasse nessa região, aqui no SIG, a gente poderia deixar uma ordem de venda limite, né? E aí ele cairia depois. Bom, pessoal, antes da gente mostrar exemplos no gráfico, vale lembrar que SIG não é a mesma coisa de MSS. O SIG ele vem antes do MSS, tá? Então aqui no exemplo, o MSS seria com referência a esse topo aqui. Rompeu ele, a gente confirmou nossa mudança na estrutura de mercado. Fez o pullback na região de SIG e aí ele continuou. Então isso é muito importante. Tá? Nesse exemplo aqui, inclusive, o MSS foi bem mais embaixo, né? Ele foi aqui, ó, bem mais afastado do SIG, na hora que ele rompeu esse fundo aqui. Outra coisa que eu não falei, tá, para poder reforçar aí, a gente vai considerar o SIG, tá, apenas quando tiver com o fechamento de candle. Então o pavio passou ali e voltou, a gente considera SIG? Não. Quando ele fechar com o corpo naquela linha que a gente demarcou, nessa linha aqui, ele fechou com o corpo, depois de fechar, aí sim a gente tem a confirmação da mudança no estado de entrega. A gente tem vários exemplos aqui de SIG e de entradas possíveis com eles. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a origem do SIG onde foi? Foi bem aqui, ó. A abertura do primeiro candle dessa pernada de baixo, a última pernada, né? Antes de reverter. Tá vendo? Chegou até aqui embaixo, depois foi puxando aqui para cima. E aí ele fez pullback onde? No SIG, tá vendo aqui? Demarcado. E aí continuou. A gente teria uma entrada aqui, uma operação, tá? Uma operação que teria dado certo, tá vendo? Aí depois outra vez aqui, ó, a gente tem um novo SIG aqui, ó. Tá na mesma região, né? Na verdade, né? Só que ele fez um pullback. Nesse pullback aqui, ó, o último candle, aliás, o primeiro candle, antes de chegar a parte mais baixa aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui, foi esse branco aqui, certo? Então a gente puxou no corpo dele, ó, a referência para o nosso SIG. Onde foi o nosso SIG? Aí o preço veio, né? Rompeu aqui, realizou esse boss aqui, né? Break of Structure, quebrou esse topo aqui, fez o pullback, e olha lá onde veio, bem no nosso SIG, ó, mitigou aqui, né? Uma operação comprada que teria dado muito certo.
ordem limite aqui no nosso SIG, e aí disparou lá para cima de novo. O preço fez mais um pullback. Qual que é o primeiro candle antes desse candle preto aqui, ó, de queda? O primeiro, no caso, não foi o único, né? Mas se tivesse mais de um, seria o primeiro. É esse aqui, tá vendo? Então a gente pega na abertura dele. Então seria aqui, na verdade, ó, aqui embaixo. Ele abriu, né? Nesse meio tempo ele variou tudo isso aqui, só que ele fechou aqui em cima. A abertura daqui embaixo, ó, candle branco, então ele é candle de alto, então ele fechou mais alto do que ele abriu. Então a gente marca a abertura dele como referência no nosso SIG. Ele rompeu aqui e logo ele fez um pullback com esse candle aqui, ó. Em algum momento ele tocou no nosso SIG, teremos outra operação de compra, tá? Essa aqui, inclusive, foi bem forte, é um movimento bem disruptivo para cima. Mais à direita a gente tem outro exemplo, inclusive eu trouxe para vocês um exemplo aqui que não deu certo. Então o CISD aí, ele é uma entrada mais agressiva quando a gente compara ele com o MSS. Claro, ele pode ter um retorno maior. Sim, porque a gente está comprando ou vendendo antes, né? Estamos antecipando, só que é uma entrada mais arriscada. Diferente do MSS, que a gente tem mais uma confirmação. O preço de fato ali rompeu um topo ou fundo validado, confirmando uma confirmação maior de uma reversão de tendência. Então, nesse caso aqui, a gente viu que o preço caiu forte, depois ele rompeu aqui, ó, a nossa marcação de SIG, aí ele fez o pullback, vamos supor que a gente tivesse entrado aqui, ó, ele ignorou, né? Fez um pullback muito maior, só depois ele continuou. Então é aquilo que eu falei, ele pode dar uma variação grande, às vezes fica mais na região aqui do SIG, bem próximo, né, como dos exemplos aqui anteriores, né? Só tocou basicamente e depois continuou. Ou pode acontecer isso. Lembrando, né, que o mercado é fractal. O que a gente está fazendo aqui no H1 também acontece em tempos gráficos maiores e menores. Então, o exemplo que eu trouxe aqui foi mais micro. Aqui no tempo gráfico menor, obviamente, a gente vai ter mais candles, então a gente tem mais detalhamento. Lembrando aí que o SIG a gente usa nos tempos gráficos menores para ter timing, né? A gente está antecipando. Mas eu trouxe os exemplos do H1 para vocês verem que existe também no H1. Então, o que a gente vê no micro, a gente também vê no tempo gráfico maior, no tempo gráfico mais macro. Então, nesse exemplo aqui, a última pernada que teve de baixa antes de puxar para cima foi qual? Foi essa aqui. Então, a gente vai marcar o quê? A abertura do primeiro candle, né, dessa última pernada. Então, aqui, ó. Nosso SIG vai ser aqui. Aí ele foi, rompeu, fez o MSS aqui, né? Deu o pullback bem no SIG, ó, tá vendo? Teríamos entrado na operação e aí ele continuou. Nossa puxada absurda de alta, tá vendo? Tocou lá naquele alvo que a gente tinha feito mais macro, ó. Como é bom ter a visão macro também. Ele ignorou, né? Voltou, tocou de novo, se a gente tivesse pedido essa entrada, e aí respeitou e subiu. Tá vendo? Aqui quase tocou de novo, né? Aí subiu. Galera, por hoje é isso. Eu espero que tenham entendido o contexto de CID. Esse é um conceito, né? Um conteúdo mais avançado. Então, é real que eu tenho que começar a focar uns conteúdos mais básicos no canal, né? Então, deixa no comentário algum conteúdo que vocês querem que eu poste aqui, que eu fale a respeito. Obviamente dentro da escola do ICT do SMC, né, que é a minha abordagem, a escola técnica que eu gosto, que eu uso. Então comentem, compartilhem. Se tiver dúvida também sobre o que eu postei hoje aqui, perguntem. Tamo junto e até a próxima. Valeu!